Oi, eu sou a Gi e esse é o Da Estante, meu canal sobre livros, e hoje eu tô aqui pra falar sobre Tom Lake, da Ann Patchett. Esse livro aqui saiu pela Intrínseca já faz um tempinho, se eu não me engano foi no ano passado, e esse ano eu ganhei um kit com o livro A Guerra dos Furacões e o outro que veio foi esse aqui. E foi curioso, assim, porque essa autora escreveu A Casa Holandesa, e eu nunca tive interesse em ler A Casa Holandesa. E esse livro aqui também nunca me chamou muita atenção pra ler, só que eu resolvi dar uma chance, porque eu ouço falarem muito bem de A Casa Holandesa, então eu resolvi pegar pra ver do que se tratava, como é, como é que funciona. E foi diferente. Vamos lá. Eu comecei o livro sem ler a sinopse, eu só comecei, e geralmente eu não faço isso, eu gosto de ler a sinopse, de ler os agradecimentos, de ler tudo antes de ler o livro em si, para eu entender qual é a ideia dele, o que ele vai trazer, o que ele se propõe. E esse aqui eu comecei com os dois pés na porta e fui que fui, e foi engraçado. Porque a gente vai acompanhar a história da Lara e o marido dela, e as 3 filhas que eles têm. Eles vivem em uma fazenda de cerejas, e assim, a renda deles vem dessa plantação, eles plantam, colhem, vendem, produzem cerejas a rodo, assim, e o dinheiro da família vem dessa plantação. Eles têm 3 filhas adultas, a Maisie, a Nell e a Emily, e acontece que com a pandemia acontecendo, elas são obrigadas a voltar para a fazenda da família para cumprir o lockdown com eles. E nesse meio do caminho, assim, quando a história começa, a gente vai ver que elas estão insistindo pra mãe, pra Lara, contar a história de quando ela namorou o Peter Duke, que foi um ator muito famoso da televisão, assim. Inclusive, elas são meio fanáticas por ele, assim, a mãe um dia namorou ele antes dele ser famoso, e elas querem que ela conte essa história, assim, como foi, quando foi, o que aconteceu. E a gente começa o livro acompanhando a Lara, contando a juventude dela, contando que existia uma peça chamada Tom Lake na escola dela. Um belo de um dia ela tava lá recebendo as inscrições das pessoas para a peça, achou que as atuações estavam muito precárias, foi lá e se inscreveu e passou. E a partir disso a gente vai ver ela começar uma pequena carreira assim no mundo do teatro. E nesse mundo do teatro ela vai acabar conhecendo o Peter Duke, que é, enfim, a figura pela qual as filhas dela tanto esperam que apareça na história, porque elas querem entender como a mãe se relacionou com esse homem, né? O que foi que aconteceu. Só que é engraçado porque, assim, foi difícil pra mim no começo do livro entender o que estava acontecendo. Por que ela estava contando essa história? Onde é que ela queria chegar? Quem é esse homem? O que o marido dela tá fazendo ali no meio disso? Tipo, por que elas querem saber dele, desse Peter Duke? Será que não é chato pro marido dela ficar ouvindo isso? Afinal de contas, uma das filhas dela cismou por um período da vida meio grande até que o pai dela não era aquele homem, e sim o Peter Duke com quem a mãe se relacionou. Então, assim, é uma coisa meio confusa, sabe? Que você fica, que é isso? E aí eu estava esperando que algo acontecesse, que a narrativa dela para contar essa história chegasse a algum lugar. E foi engraçado, porque aí eu li a sinopse, e aí eu tive um insight, e aí eu entendi finalmente que a história do livro, a premissa do livro é que ela conte essa história para as filhas. Ela não vai chegar a algum lugar com essa história. Enfim, ela até chega, mas eu tava esperando um objetivo com isso. Só que o livro é isso. O livro é ela contando pras filhas a história da carreira dela, da vida dela, desse romance, enfim, o que foi isso. E fez todo sentido. E aí a história ficou muito interessante. Só que isso já era na metade do livro. Então eu li metade do livro, assim, brava, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo, por que ela tava contando tudo aquilo. E aí quando eu finalmente entendi, minha cabeça iluminou e eu falei, caraca, isso aqui tá bem bom, na verdade. E a gente continua daí, essa epifania, a gente segue a partir dela e vai entendendo que ela tá contando pras filhas a história desse relacionamento, dessa carreira, desse momento no teatro. E assim, ela foi uma atriz por um breve período da vida dela, porque na verdade ela era boa em não forçar a barra, então ela era muito natural, porque ela não era uma atriz, ela sabia ser o que ela sabia ser aquela personagem daquele teatro, então ela era uma Emily, porque a Emily era a protagonista da peça, muito boa. E acontece que um dia um diretor prestou atenção nela, e chamou ela e fez um filme, e enquanto esse filme não saía, ele tentava jogar ela pra fazer outras coisas, e ela foi fazer mais uma vez o festival do Tom Lake, só que num outro lugar. E ela foi chamada pra fazer essa peça, que na verdade se chama A Nossa Casa, não se chama Tom Lake. No Tom Lake, que é esse novo lugar. Me confundi toda aqui. A peça que ela fez no colégio se chama A Nossa Casa. E a peça que ela é chamada pra fazer enquanto o filme não sai, já anos depois, se chama A Nossa Casa. No Tom Lake, que é esse lugar, perto de um lago, que se chama Tom Lake.
Enfim, e aí ela vai contar para as filhas como isso se desenrolou, como ela conseguiu esse papel, o que foi que aconteceu, o que deu lá. E aí a gente vai acompanhando e a história é extremamente envolvente, porque a gente vai entender quem foi o Peter Duke, como ela conheceu ele. Ele era meio garanhão, o cara é um chato. E aí a gente fica assim, como você gostou dele? Porque o cara é muito chato, ele é muito perdido nas ideias. E a gente vai entendendo que ela foi meio tragada, assim, pela aura dele. Então ele tem um jeito muito brilhante de ser, de existir. Ele é um ator muito bom. Então, e ele estava apaixonado pela personagem dela, pelo drama da coisa. E ela se apaixonou pelo personagem dele. Ficou essa coisa meio simbiótica, assim. E um não existia sem o outro ali. E a gente vai entendendo essa história, esse romance, onde que o marido dela entra na história em algum momento. E a gente vai se perde, assim. Chega um momento em que parece que você tá junto com as filhas dela, sentada no pé das cerejeiras, escutando ela contar. E curiosíssima e querendo saber mais também. E é muito bem escrito. É muito bem escrito, assim. Foi um livro que me surpreendeu muito, porque, como eu disse, eu comecei sem entender nada, meio brava até, porque eu não tinha entendido a proposta do livro. E só depois de entender que isso fez total sentido. E só depois de ler com calma e pensar e entender a proposta do livro que fez total sentido. E eu me deleitei demais, assim. A autora escreveu muito bem. E ela prendeu a gente. Ela deixa a história muito delicada para um momento muito difícil. Então a gente percebe, a gente entende em algum momento que elas só estão ali naquele cenário porque a pandemia tá rolando, porque eles não têm os trabalhadores para ajudar na fazenda. Então assim, a gente vai entendendo que aquele é o refúgio delas, é o lugar que elas têm pro qual recorrer, já que você liga a TV, só tem desgraça, você não pode sair, você não pode conviver com outras pessoas, então aquilo é o refúgio delas, aquilo é o refúgio da família. E a gente vai entendendo isso e é extremamente emocionante de chegar ao final da história, porque a gente chega ao final junto com as filhas, quando a mãe finalmente chega e termina de contar tudo que ela queria contar, e aí a gente fica com o mesmo sentimento das filhas, de puxa, agora eu sei a história, né? Caramba, tá resolvido esse mistério. Então foi um livro muito gostoso mesmo de ler, assim, que eu vou ser muito sincera, foi muito arrastado pra mim na primeira metade, porque eu não tinha entendido a proposta do livro. Da metade pra frente foi num palito, eu devorei o livro, porque eu finalmente entendi e fiquei, meu Deus, eu preciso chegar no final disso logo. Então foi um livro muito surpreendente. Jamais pegaria ele pra ler só de olhar, assim, porque não é um livro que me atraia. Mesmo a história dele aqui na orelha, assim, não é algo que me chamaria atenção, como A Casa Holandesa também não foi, mas agora eu estou com vontade de ler porque eu entendi o brilhantismo da autora e a maravilhosidade com a qual ela escreve. Então, assim, foi muito surpreendente por isso. Não era um livro que eu pegaria pra ler. Foi um livro que eu fiquei revoltada e aí depois entendi e falei, uau, isso aqui é realmente muito bom. Então foi muito surpreendente, foi muito bonito de ler, assim. E, enfim. Se vocês leram, me contem, por favor, eu adoraria debater sobre esse livro com outras pessoas. Se vocês leram A Casa Holandesa, me falem também, porque eu tô muito curiosa pra ler, mas é isso, não é um livro que me dá vontade de ler só de olhar a orelha, eu preciso saber mais sobre. Vou deixar aqui embaixo o link onde vocês podem encontrar. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.